Bom dia, professor. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia a todas e a todos. Então, professor, como é que foi suas férias? Isso, daqui a pouquinho eu vou falar. Só estou aqui recebendo os alunos que estão chegando. Bem, então, novamente, desejo a vocês boas-vindas. Eu espero muito que neste ano de 2021 nós tenhamos um ensino-aprendizagem que vá do início ao fim de forma harmoniosa e cooperativa, né? No ano passado, muitos de vocês, infelizmente, não participaram das aulas. Então, neste ano, eu quero muito contar com a presença de vocês, a presença maciça. E, claro, se alguém de vocês não estiver gostando da aula, a gente pode conversar, não é? E fazer mudanças que sejam necessárias. Nós vamos conversar sobre isso ainda, para que vocês se sintam atraídos pela disciplina, não é? Para que vocês não busquem simplesmente o resultado final, que é a aprovação, mas sim todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, desejo a vocês que sejam bem-vindos ao primeiro ano. Vocês chegaram agora ao ensino médio, que é uma outra realidade, uma outra vivência para vocês, não é? Muda muita coisa. Embora o nono ano já seja uma espécie de preparação, mas é no ensino médio que você chega finalmente a um nível escolar em que você percebe, nossa, a situação aqui agora requer mais empenho, né? Porque o vestibular, o Enem, já começa a bater nas portas, né? Então, o primeiro ano já marca esse processo. Além disso, marca um processo em que você abandona já de vez resquícios da infância, você se aproxima mais ainda da fase adulta, e atitudes de adultos começam a se fazer necessárias. Bem, eu sou o professor Raimundo, né? Trabalho com língua portuguesa já há uns 3 anos aqui no colégio. Sou professor de alguns de vocês desde o ano passado, então vocês já me conhecem, já sabem das minhas características. E claro, como alguém que quer sempre melhorar, eu procuro repensar as minhas posturas didático-pedagógicas para que eu consiga, como professor, sempre dar o meu melhor. Só um minutinho que vão aparecendo mais alunos aqui. Bem, eu quero que nós agora procuremos nos conhecer melhor. É muito importante nós nos conhecermos melhor no sentido de sabermos até onde nós podemos ir com relação ao outro, tipo de... Acho que alguém está com som alto aqui. Que tipo de brincadeiras você pode ou não deve fazer, não é? Então, uma forma de nós nos conhecermos melhor é fazermos uma atividade que é muito comum nas redes sociais, que é os 20 fatos sobre mim. O que consiste isso? Você fala, no caso escreve, depois fala, 20 características suas, ou 20 fatos da sua vida que você considera importantes que as pessoas saibam. Porque, por exemplo, suponhamos que você seja vegana, e aí no intervalo da aula, a coleguinha te oferece coxinha, te oferece quibe e outros salgadinhos. Essa coleguinha está fazendo você cair em tentação, porque você não pode comer essas coisas, né? Então, os 20 fatos sobre mim
são características ou acontecimentos da sua vida que você quer compartilhar com os colegas, até para que fiquem cientes de características suas. Então, eu vou fazer aqui os 20 fatos sobre mim e vocês façam também. Quem não conseguir fazer 20, pode fazer menos, né? Porque como vocês são muito novinhos ainda, vocês não viveram tantas experiências quanto eu, que já tenho idade para ser pai de vocês. Tá? Então vamos, para nós nos apresentarmos, vamos aos 20 fatos sobre mim. Escreva no caderninho para que a gente possa depois conversar a respeito. Então, professor, eu não sei o que escrever. Você não sabe o que escrever, Maria Eduarda? Por exemplo, gosto de ler tal livro. É algum fato sobre você. Ou então, estou assistindo a série, sei lá, tal. É um fato sobre você. Sou uma pessoa ansiosa. É um fato sobre você. São fatos, não são coisas exorbitantes, não é? São características ou acontecimentos que te definem, digamos assim, entre aspas. Pode ser coisa tipo idade, essas coisas assim? Isso. Eu não sei se vocês, na minha época de adolescente, nós tínhamos caderno de perguntas. Vocês não usam mais isso não, né? Minha mãe Não. tem um até hoje, você acredita? Pois é, eu queria... Eu nunca tive, porque eu tinha vergonha de fazer, mas eu respondia das minhas amigas, caderno de perguntas. Queria tanto ver o que eu respondi naquela época. Professor, consegui fazer 9.
Oi? Só consegui fazer 9 até agora. Não tem problema. Olha, estamos com bastante alunos. Gente, vocês buscaram os chocolates lá no Noemi Campos? Não. Não. Oi, gente, vocês não lembram que eu falei que ia deixar na escola? A pessoa deu uma confusão, deu uma bagunça. Deve ter derretido tudo lá. Professor, Falando eu peguei foi 3 caixas pra mim, tá, professor? Pois Professor, é, eu nem sabia. Eu acho que eu faltei na aula que você falou. tá lá na Devo escola. ter faltado. Então, vou lá na escola. Vamos ver se tá lá, então. Isso. Opa. Tô quase terminando a minha. Pronto, eu acabei a minha. Será que podemos começar? Professor, peraí que eu já tô acabando a minha também. Eu parei na 10, professor. Não tenho mais. Sei. Tô terminando de fazer a lista. Eu fiz só 5, professor. Só isso, Arthur? Muito pouco. Exato. Bem, eu vou começar então falando... Professor, eu só fiz 11, tem problema? Não tem problema não. Vou começar então falando os 20 fatos sobre mim. Bem,
O primeiro fato sobre mim. Eu sofria bullying na época da escola. Gente, é muito ruim sofrer bullying. Então, quem pratica bullying, evite fazer isso. Eu era muito tímido, então sofria bullying porque eu era tão tímido. E geralmente são alunos vulneráveis que são alvos de bullying, ou porque é tímido, ou porque às vezes gagueja, ou porque é manco, coxa da perna, ou porque é mais rechonchudo. Todas as características que podem tornar a pessoa vulnerável a fazem alvo de bullying por parte dos colegas. Na minha época, era muito comum bullying na escola, né? Então, eu às vezes, e principalmente eu sofria bullying, adivinhem, por eu ser um aluno estudioso. A professora falava assim: fulano, João, Mateus, Fernando, você não tem vergonha, não? Olha o exemplo do Raimundo, olha o caderno dele, a letra bonita, tudo arrumadinho, olha as notas dele, que vergonha vocês aí, meninos. Vocês têm que ter inveja do Raimundo, não sei o quê. A professora falava aquilo e eu começava a tremer, porque eu sabia que não ia dar coisa boa. Aí eles olhavam para mim e falavam assim: abre o olho comigo na saída, hein? Te pego na saída. Eu acabava apanhando na saída da escola, porque a professora me elogiava junto a esses meninos, né? Triste, né? E por coincidência... Você já apanhou, professor? Sim, na escola. Gente, Sério? sim, na escola, antigamente, não sei se hoje ainda é assim, mas era algo bem medonho. A professora tinha que me liberar mais cedo até da aula, para que os meninos... E eu tinha que ir correndo para casa, né? Porque eles ameaçavam me pegar depois da aula. Então, era muito ruim esse tipo de coisa que acontecia, né? O bullying era bem problemático na minha época de escola. O segundo fato sobre mim. No terceiro ano do ensino médio, até o terceiro ano, eu não sabia o que era vestibular. Veja, eu não sabia o que era vestibular estando no terceiro ano. Vocês estão no primeiro ano e já sabem. Isso significa que vocês estão em condições muito melhores do que eu. Eu fui fazer vestibular sem saber o que era. Por acaso, alguém me chamou para fazer, aí de curiosidade eu fui e fiz, mas não sabia o que era faculdade, não sabia o que era nada. Completamente alienado de tudo. E fui e passei, né? Um terceiro fato sobre mim. Eu não sei nadar até hoje. É muito triste quando eu vou a um clube e eu tenho que ficar na piscina infantil com as crianças. E mais triste ainda é quando eu passo perto da piscina de adulto e tem bebê nadando lá. Criança pequenininha já nadando igual um pato na água, enquanto eu, né, preciso ficar na piscina infantil para não afogar. E conversando outro dia com um amigo, ele me disse que eu só vou conseguir aprender a nadar quando eu perder o medo, porque nadar não é só uma questão física, é também uma questão emocional. Se você ficar desesperado, igual eu fico, não dá, você não consegue nadar, né? Tem que ter o controle das emoções. Difícil, então. Mais alguém aí não sabe nadar? Aposto que todos sabem. Outro fato sobre mim, no quarto, eu tomei bomba em português no 9º ano. Sim, português. Mas foi uma vez só. Em matemática foram 2. Tomei bomba, não é porque eu não sabia, é porque eu fazia bagunça, né? Diferente. Um quinto fato sobre mim. Eu adoro dormir, acordo tarde. Se vocês imaginarem que horas eu acordei ontem, gente, quem acertar eu dou 1 ponto. Eu tenho vergonha de falar. Meio de 1 hora? Não, 4 horas da tarde. Ah, professor, bem-vindo ao time. Mas, gente, Eu tenho insônia? Como que pode acordar 4 horas da tarde? Não sei. Professor, já teve caso de, tipo, eu dormir 8 horas, sei lá, 8 horas da noite, acordar
umas 10 horas da manhã. Nossa, é muito também, né? Dormir 14 horas. O sexto fato sobre mim, eu sou viciado em açaí. Eu adoro açaí, gente. Desde que foi inventada essa nova guloseima aqui em Minas Gerais, a minha vida se tornou um suplício, porque quase todo dia eu quero tomar. O sétimo fato sobre mim, não consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, se eu estiver conversando e comendo, ou eu converso ou eu como, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. E é muito ruim quando eu estou comendo, alguém diz, posso sentar aqui com você? Aí a pessoa senta, eu não consigo mais comer. Também não consigo, quando dançando, eu não consigo mexer a parte de cima e a parte de baixo ao mesmo tempo, né? Então, eu sou totalmente desconjuntado com relação a isso. O oitavo fato sobre mim, eu fui bebê até os 24 anos. Não sei se vocês usam essa gíria hoje ainda, né? Mas fui. Não tem vergonha, não. Eu era um rapaz, claro, de família, né? Nono fato sobre mim. Quando criança, queria ser biólogo. Eu pegava os bichos e prendia em vidros. Eu pegava os bichinhos e ficava examinando, né? Para ver qual era o sexo do bichinho, o que ele comia. Eu, quando era criança também, ficava seguindo as formigas, abria os formigueiros para ver como era lá dentro. Então, eu tinha a ideia de que seria biólogo, mas eu acabei tomando raiva de biologia quando eu comecei a ter aula na escola. Gente, muitas vezes, acreditem, a escola faz você perder o gosto por alguma matéria. Impressionante. Por isso que a gente, que é professor, tem que fazer o contrário, fazer com que o aluno goste da matéria. Eu, por exemplo, eu odeio matemática, com todas as minhas forças. Mas houve um ano em que eu tive uma professora de matemática tão boa que naquele ano eu gostei de matemática. Décimo fato sobre mim. Eu gosto muito de ver séries investigativas. Eu tinha vontade, tenho vontade ainda, de ser detetive. Então, eu adoro ver séries com investigações criminais. Quem souber de alguma pode me indicar. Também, eu assisto muito, mas é meio que repetido. Não sei se você tem Sky ou Net, ou qualquer outro TV, que, tipo, tem o National Geographic, que é um canal, e mostra lá sempre as coisas das fronteiras, dos aeroportos, é muito bom. Mas muitas das vezes é muito repetido também. Assim, pessoas, depois se quiser uma E aí eu recomendação, indico você assistir Lupin, mas escreve Lupin. É muito bom. Lupin? É. Ah, sim. E quem que falou sobre National Geographic? Ana Júlia. Fala. Ana Júlia? Ah, tá. Certo, tô anotando aqui porque Tem eu um gosto. que eu não sei se você já viu, é Ponto Cego, já viu, professor? Ponto Cego? Aham. Não, vou anotar também, olha para vocês verem. Pessoal, tem um canal de televisão que chama Discovery ID. É o dia inteiro passando sobre assassinatos, casos arquivados, sequestros e essas coisas. Esse eu conheço, sim. Eu fico o dia inteiro assistindo aquilo. Esse aí tem assim, as verdadeiras mulheres assassinas, vizinho assassino, como é que fala? Cidade. Vivendo com psicopata. Vivendo com psicopata. Fake ID. Tem esse negócio assim. E qualquer coisa, assiste também CSI e Criminal Minds. Recomendo. Ah, tá. CSI eu tenho baixado, mas eu não assisti ainda não. Gosto muito. Boas dicas. O 11º fato sobre mim. Eu não falo palavrão, gente. Eu sou uma das poucas... Engraçado que, geralmente, os pais xingam os filhos quando os filhos falam palavrão.
Lá em casa é o contrário. Eu que xingo a minha mãe quando ela fala palavrão. Eu detesto falar palavrão, acho muito feio, né? Então, evitem. 12º fato sobre mim. Quando criança, eu brincava de boneca escondido. O meu pai comprou um carrinho para mim enorme, cheio de cavalinhos em cima, né? E comprou para minha irmã uma boneca índia, de cabelos compridos. Eu peguei aquele carrinho, não sabia o que eu fazia com ele. Eu não tinha vontade de pegar aquele carrinho e ficar andando, né? Eu achava uma brincadeira tão cansativa ficar empurrando o carrinho para lá e para cá. E a minha irmã deixava a boneca de qualquer jeito, jogava a boneca no canto. E eu vi aquela boneca tão maltratada, ela chegou lá em casa com o cabelo lisinho, ela estava com o cabelo tudo assim, desgrenhado já, até carrapicho tinha no cabelo da boneca. Aí, a hora que ela saía, eu pegava a boneca, arrumava o cabelo dela, arrumava a roupa, eu deixava. Aí vinha ela, a boneca jogava assim, maltratava a boneca. E eu ficava assim, nossa, queria ter essa boneca para eu cuidar dela, né? Aí meu carrinho, nem sei o que aconteceu com ele. Eu não tinha muita vontade de brincar de carrinho. 13º fato sobre mim, eu sou filho adotado por parte de pai, né? Sim, quando eu era criança, o meu pai biológico, né, não quis assumir a paternidade e a minha mãe arrumou um pai que me adotou. Mas eu também seria adotado por parte de mãe, porque a minha mãe era muito pobrezinha, aí uma família quis me adotar quando eu era bebezinho. Eu era uma criança muito fofinha e tal, mas a minha mãe não quis me dar para adoção, não. De qualquer forma, eu acabei tendo 2 famílias. 14º fato sobre mim. Eu gosto de militar pelas causas que eu defendo. Então, adoro ficar militando na internet, brigando nas redes sociais, sendo cancelado, bloqueado, etc. 15º fato sobre mim, eu gosto de conversar com os jovens. Eu acho que os jovens têm uma energia, têm um vigor, têm uma disposição para aprender, que as pessoas vão ficando mais velhas, vão perdendo, né? Vão ficando mais amargas, geralmente. Então, eu gosto de conversar com os jovens. 16º fato sobre mim. Eu adoro receber críticas. E eu acho que é algo muito raro, porque as pessoas gostam de receber elogios, né? Eu adoro receber críticas. Não tenho problemas em receber críticas, porque eu assimilo bem as críticas que eu recebo e aprendo com elas. 17º fato sobre mim, tenho várias fobias. Tenho fobia de altura, tenho fobia de lugares fechados, lugares com muita gente, com muita aglomeração. Então, a Covid-19, nesse ponto, me favorece. Tenho fobia também de aranha. 18º fato sobre mim. Eu gosto de esportes coletivos. Todos os esportes coletivos me agradam, porque eu também pratiquei esporte durante muito tempo na minha vida. 19º fato sobre mim, eu sou monomaníaco. O que é uma pessoa monomaníaca? É que cisma com uma coisa e faz só aquilo. Então, eu cismo às vezes, como agora, por exemplo, estou cismado de tomar água de coco. Aí, no lugar da água H2O, eu só tomo água de coco. Haja dinheiro para tomar 2 litros de água de coco por dia, né? Mas, pelo menos, é um vício bom. Daqui a pouco eu largo isso e pego outra mania. E 20º fato sobre mim, eu sou extremamente perfeccionista. O perfeccionismo é uma qualidade, porém, quando é exagerado, se torna um defeito, um problema, porque a pessoa fica muito se auto-sabotando. Porque como é perfeccionista demais, ela nunca acha que está bom o que ela faz, né? E sempre vai se punir muito por suas atitudes. Então, por exemplo, como professor, às vezes eu dou uma aula, se a aula não foi adequada como eu queria, eu passo a noite sem dormir, né? Ou então não consegui explicar uma matéria, fico muito
me cobrando por isso. Então, o perfeccionismo, em certa medida, é bom, mas exageradamente não é. Então, esses foram alguns dos 20 fatos sobre mim. Claro, 20 fatos que a gente pode falar, né? Existem fatos sobre nós mesmos que a gente nem ousa pronunciar, mas que eu considero que sejam palatáveis esses 20 fatos. Eu quero, então, agora que alguém conte os 20 fatos sobre si, né? Ou 20 ou 10, o que tem escrito, para que a gente se conheça. Até porque tenho a impressão de que há alunos novos aqui na sala, né? Quem quer começar? Eu consegui fazer 20. Oi? Eu consegui fazer 20. Então, Maria Eduarda, não sei se vai dar para você fazer os 20, mas pode começar para a gente conhecer você melhor. Tá, vamos começar com a lista bobinha. Eu tenho 14 anos, aí. Tenta falar mais alto, que eu não estou te ouvindo direito. Deixa eu pegar meu microfone. Tá. Eu tenho 14 anos. Uhum. Eu gosto muito de Harry Potter. Podem me considerar até um pouco quanto meio bem conhecedora. Eu tenho 13 livros só sobre o universo de Harry Potter. 13 livros? É a saga, mais alguns não oficiais. São oficiais, mas não são suplementares. Uhum. Eu gosto muito de ler. Uhum. Eu tenho sonhos de viajar ao mundo. Eu gosto muito de falar espanhol. Você sabe? Sim, eu hablo. Olha! Uhum. E agora acho que você vai ter aula de espanhol na escola, salvo engano. Eu gosto muito de cantar. Nas minhas férias eu aprendi a usar um editor de imagem chamado Canva. E atualmente, basicamente, eu estou fazendo edições, capas de livros e algumas coisas para os meus amigos. Uhum. Quem quiser pode me pedir. Eu quero ser dubladora. Quer ser o quê? A dubladora. Eu gosto muito de escrever. Uhum. Eu tenho uma certa afeição e até um tanto quanto encanto com vinis, polaroides e máquinas de datilografia. Sim. No meu tempo livre, eu estudo fatos aleatórios sobre temas muito específicos. Uhum. Por exemplo, eu estudo, vamos supor, um fato aleatório sobre um tema muito específico que seria borboletas. Eu tenho mania de fazer isso. Uhum. Eu gosto muito de séries policiais e de ver documentários de casos reais. Uhum. Eu já quis ser professora de história. Sei. Eu também já sofri bullying. Eu já apanhei muito na escola. Apanhou também? A ponto de até quase quebrarem o meu braço. Nossa, tadinho. Por isso que eu não gosto muito de... Não é que eu não gosto. Por isso que eu tenho medo de conversar com outras pessoas e, tipo, tentar fazer amizade com as pessoas, eu fico mais na minha. Porque eu meio que desenvolvi um certo medo de pessoas. Uhum. Eu tenho uma mania um tanto quanto estranha de tentar harmonizar todas as coisas, seja um conjunto de cores, um conjunto de lápis, essas coisas eu tenho mania de harmonizar, tipo, tentar deixar tudo padrão ou mais bonito na minha visão. Uhum. Eu gosto muito de cachorros. Quando eu crescer, eu quero ter um gato preto chamado Nico. Eu gosto de videogame. Eu li o meu primeiro livro, que foi Harry Potter e a Pedra Filosofal, em uma semana, quando eu tinha 6 anos. Nossa! E o meu segundo livro, que foi o mais rápido que eu li, foi o Diário de um Banana, que eu li em 2 dias. Uhum. E o 20, eu fiz fonoaudióloga, porque eu tinha dificuldade em falar palavras, eu não sabia falar certas letras. Uhum. Eu não sabia falar a letra S, eu não sabia falar a letra T. E eu escrevia espelhado. Eu literalmente escrevia todas as letras espelhadas. Por isso que até hoje o Z que eu escrevo do meu sobrenome, ele é ao contrário. Uhum. E é Interessante. isso. Muito bem. Obrigado, então, por compartilhar conosco 20 fatos sobre você. Às vezes, mesmo entre amigos, a gente não sabe coisas das pessoas, né?
porque nem tudo a gente comenta. Por isso é bom, de vez em quando, fazer atividades assim. Quem quer falar os 20 fatos sobre si? Agora, próximo. Posso falar, professor? Pode sim, Emanuele. Não foi 20, mas, né? Aham. Sou Emanuele, né? Que tem 15 anos. Moro com meus pais e com minha irmã. Eu tenho ansiedade desde criança. Eu sempre fui muito ansiosa e eu tenho que tratar. Só interromper um pouquinho. Porque eu também sou ansioso desde criança, né? Só que eu fui diagnosticado somente bem mais tarde. Eu tinha 22 anos quando eu tive um diagnóstico de ansiedade. Então, até essa idade dos 22 anos, era terrível, porque eu não sabia o que eu tinha, né? Eu também. Aí, às vezes, eu era pequeno, minha mãe saía, por exemplo, ia ao centro, né, e demorava. Se ela demorasse a voltar, eu e a minha irmã, a gente ficava abraçados, rezando, com medo, assim, e tremendo, né? E aí ela chegava... E eu tinha que... Eu ia a alguns lugares, também ficava agarrado com a minha mãe, não conseguia nem ficar no meio das outras crianças, né? Aí, aos 22 anos, é que eu tive o diagnóstico. Hoje, é mais fácil diagnosticar, né? Eu, quando eu era bem pequenininha, eu sempre fui assim, tipo assim, tem uma coisa que vai acontecer, eles nunca me contavam o que ia acontecer no outro dia, ou a gente ia viajar, eles me contavam no dia de fazer a mala, porque eu passo mal, eu fico com... Minha barriga dói muito, eu vomito, eu passo mal de ansiedade. Sempre fui assim, todo mundo falava que eu tinha que parar, que era fácil controlar, porque não me diagnosticavam. E aí, com 6 anos, eu comecei a tomar remédio junto com meu pai, mas era remédio de, tipo, natural. Aí eles fizeram para mim que eu não podia tomar remédio forte. Só que nunca me diagnosticaram naquela época, mas eu já tomava remédio. Tipo, um dia antes da prova, no dia da prova, eu fico suando frio, eu passo mal, me dá vontade de chorar. Todas as vezes eu passo mal antes e depois da prova, com medo do resultado e com medo antes. Sempre sou assim. E eu sofro muito com isso. Aí eu fui na psicóloga e tal, aí eu tenho que voltar, que eu tenho que tomar remédio, tenho que controlar, porque minhas crises são muito fortes também. E ainda mais na adolescência, né? Que fica ainda pior. É ainda pior. E você faz hoje tratamento medicamentoso, com medicamento ou com remédios naturais? Ainda não faço, porque o que aconteceu? Eu fui na psicóloga, eu comecei a tratar, e aí ela falou que ia me passar o remédio, ia me passar tudo. Só que aí meu pai teve um problema. Meu pai ficou internado por 30 dias, por agora. E aí ele quase faleceu. Então, eu ficava todo dia no hospital com ele. Então, acabou que eu não tinha mais tempo, eu só fazia aquilo. Aí eu vou voltar o tratamento agora, entendeu? Entendi. Nossa, com seu pai internado, essa ansiedade deve ter ficado, né? Não, pior ainda. Fica pior ainda. Ô, Emanuele, daqui a pouco você continua, porque o tempo está se esgotando e não dá tempo de falar mais. Mas eu creio que nós temos mais uma aula hoje, acho que sim. Se não tivermos, na próxima você fala e outras pessoas também, certo? Então, pessoal, vou encerrar por aqui esta aula, por conta do tempo. Foi um prazer revê-los e revê-las, e a gente se encontra em breve. Um abraço a todos.